A regra é clara, cristão. Se você não abrir a boca, Deus suscita a voz às pedras. Olha que interessante essa reflexão de um filósofo ateu falando sobre o amor de Deus. Vem que eu vou te explicar alguns pontos bem interessantes e eu vou te mostrar duas formas em que a religiosidade mente para você sobre o amor de Deus e te escraviza. Vem aqui. Olá pessoal, beleza? Thiago aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do De Tal Maneira. Hoje especificamente eu vou falar um pouquinho sobre o amor de Deus na visão filosófica, mas muito mais do que isso, também dá uma base bíblica para você, para entender duas formas em que a religiosidade, de uma forma geral, está escravizando as pessoas. Mas antes, é claro que eu vou convidar você a se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para ajudar no trabalho, beleza? Deixa também seus comentários, eu quero saber sua opinião sobre o assunto. O vídeo que nós vamos ver aqui, eu vou dar um complemento num argumento bíblico, mas ele é muito interessante e muito rico, numa reflexão filosófica bastante contemporânea e um tanto quanto usual. Lembrando que o filósofo aqui que nós vamos ouvir é o Pondé, que é declaradamente ateu. Quando eu o vejo falar, eu me lembro muito que as escrituras dizem: antes seja frio do que morno, porque se você for morno eu vou vomitar da minha boca. E eu vejo que às vezes a frieza de um ateu pode ser até mais relevante do que uma fé mal orientada. Olha que interessante. Não estou falando de salvação, estou falando só de reflexão. Vamos lá? Nesse vídeo, provavelmente um dos seguidores dele faz uma pergunta bem interessante, né? O amor por Deus é motivado pelo medo do inferno? Olha o que diz o filósofo. O amor por Deus é motivado pelo medo do inferno? Acho que não, né? Se a gente pensar na ideia de amor como um sentimento verdadeiro que você sente por alguém ou por uma ideia, como as pessoas têm, ou mesmo por Deus, acho que se o amor for motivado pelo medo do inferno, não é propriamente amor, né? É medo de ir para o inferno. E faz com que você obedeça as regras, sei lá, da igreja, da Bíblia, como queira, ou seja você judeu, ou cristão, sei lá, ou muçulmano, que também é o mesmo Deus. Ainda que as práticas sejam bem distintas umas das outras, eu acho que não acho que dá para dizer que o amor por Deus é motivado pelo medo do inferno, não. O medo, o temor por Deus, a observância das regras estabelecidas, seja pelos cleros variados, pelos ministros religiosos, seja pela Bíblia, ou no caso da Igreja Católica, pelo magistério, o que for, isso pode ser motivado pelo medo do inferno, né? Mas o amor enquanto tal, não, né? Porque, por exemplo, a não ser que você seja um sujeito patologicamente masoquista. E aí seria um pouco diferente, seria você amaria a Deus justamente porque Ele pode jogar você no inferno. Quem acredita nisso? E aí seria uma espécie de amor masoquista, né? Tipo, você ama uma pessoa porque ela bate em você e você gosta de apanhar. Então você amaria Deus, não por medo do inferno, mas pelo gozo que você sente de saber que Ele é o cara que pode jogar você no inferno e manter você lá pela eternidade, entendeu? Aí seria um amor masoquista. Mas o amor compreendido como uma força criativa, apaixonante, transformadora, né? Um dos sentimentos que... É claro que amor também pode ser uma doença, uma obsessão, destruir a vida. A gente sabe disso tudo. Mas o amor por Deus, tal como se fala nas religiões abraâmicas, principalmente no cristianismo, que toca muito nessa questão, né? Inclusive dizendo que Deus é amor, de certa forma, não me parece que ele possa ser sustentado pelo medo do inferno, não. De forma nenhuma. Isso é um amor fake. Excelente reflexão por parte do Pondé. O que você achou aí do que ele disse? Mas fazendo uma síntese, ele não acredita que o amor verdadeiro por Deus é baseado no medo, né? Muito pelo contrário. E se é baseado no medo, é porque é uma pessoa patologicamente com um problema psicossomático, né? Ela já tem ali uma dificuldade, ela gosta do sofrimento. Então não é uma coisa imposta pela fé em Deus. Fazendo um complemento com as Escrituras, olha só que interessante esses textos. Da importância do amor de Deus. Olha só que legal. Lucas 10,
capítulo 10, a partir do versos 25. Vamos ler aqui apenas 3 versos. 4, na verdade. 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando quem? Jesus. E dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, ele quem? Jesus, respondeu ao nosso querido indagador: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse, ele quem? O fariseu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, quem disse? Jesus. Respondeu bem, faze isso e viverá. Aí você pode dizer: Tiago, eu já conheci esse verso, e eu sei que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo. Enfim, há um complemento aí já na vinda de Cristo. Mas, será que essa imposição de Deus me leva ao inclínio do medo? Mas primeiro você teria que entender qual é o prisma que Deus tem a respeito de você, e ele chama isso de amor. Nós conseguimos ver isso em Lamentações. Olha só que interessante. Lamentações, no capítulo 3, verso 22. Leitura rápida e dinâmica. Se liga. As misericórdias do Senhor, em algumas traduções o amor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, o seu amor para conosco não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Olha só, pontos importantes nesse 25. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que fere, farte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Ou seja, querido Padawan, nesse trecho pequeno de Lamentações, nós vemos um prisma do que é o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus para com o homem. Não é partidária, muito menos passional. É um amor que transcende todo e qualquer valor que nós conhecemos. Então, independente de como você se porta, Deus te ama. Não necessariamente num prisma cinematográfico, né, onde demônios e anjos rolam no chão, brigando, atirando um no outro. Não é isso. Mas trazendo para o âmago espiritual de fato, há sim uma guerra espiritual na sua alma, no seu ser, no seu âmago. Você está doido para fazer coisa errada. E o Espírito de Deus está o tempo todo orientando você para não fazer. E essa guerra entre Jekyll and Hyde, né? Essa guerra entre carne e espírito, ela é uma guerra que você vai lutar o tempo todo. Mas os escritos bíblicos dizem muito claramente que o Senhor te ama e tem misericórdia, compadece de você, independente da sua realidade. É claro que se está tendo um tiroteio e você resolve deliberadamente sair do abrigo, você não está descoberto porque o abrigo é ineficiente. Você está descoberto porque você é burro. Você é obrigado a amar a Deus? É claro que não. Você é obrigado a seguir a Jesus? É claro que não. Você é obrigado a se abrigar durante o tiroteio? É claro que não. Só que, veja, não é o Senhor que impõe a você o medo. O que Ele dá a você é a oportunidade do abrigo. E aí, a decisão é completamente sua. Lembra do texto veterotestamentário que diz: de um lado tem a bênção, de outro lado tem a maldição. Escolhe, pois, a bênção para você se dar bem. Mas se você quiser a maldição, só vai. E é usado isso como ferramenta para uma das questões que eu citei, que é uma afirmação muito usada nas seitas de hoje. Deus vai pesar a mão naquele que não o crê. Deus vai pesar a mão naquele que não o segue. Deus vai pesar a mão com aquele que se levanta contra a igreja. Deus vai levantar a mão e amassar todos aqueles que perseguem os seus. O segundo ponto que também escravizam as pessoas hoje é a ganância.
Ou seja, ou você segue a Deus porque você está com medo de Deus, ou você segue a Deus porque Ele pode te dar um monte de coisa, pode te prosperar, pode te dar carro, casa, pode te prosperar financeiramente, pode te prosperar profissionalmente. É claro que toda e qualquer bênção na sua vida é a misericórdia de Deus sobre você. Mas lógico que você pode muito bem ser ateu e ser bem-sucedido. Você pode muito bem ser agnóstico e ser um grande profissional de sucesso. Você pode muito bem professar um outro Deus que não seja o Deus cristão e ainda assim ser relevante naquilo que você quer fazer. Nós sabemos que o sol nasce para o justo e para o injusto. Deus manda chuva para o justo e para o injusto. Deus abençoa a terra como um todo. É claro que quem está no abrigo, lembra da história do abrigo? Quem está no abrigo está propenso a não ser baleado. Mas se você está debaixo da graça de Deus, Ele te abençoa porque Ele é bom, não porque Ele está fazendo uma barganha com você. Quando eu falo para você que não adianta barganhar com Deus e ir atrás de história da carochinha, lembre-se desse texto aqui. Não se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ou seja, querido Padawan, não adianta barganhar com Deus. Não adianta dizer que você segue a Deus apenas porque você está com medo ou porque você quer que Ele te abençoe e você está de olho nos bens materiais. Não adianta, sua fé tem que ser não fingida e não vai atrás de fábulas, de historinhas da carochinha, porque isso não vai adicionar na sua fé. Você pode até mesmo participar de uma religião, você pode participar de uma congregação e ainda assim nunca ter de fato vivido o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é impositivo ao medo e não é para barganhar com você sobre a sua alma. Concordo completamente aqui com o filósofo de que sim, o amor de Deus, se ele for baseado no medo, ele é qualquer coisa menos amor de Deus. Um grande abraço, valeu, até a próxima.